Fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ruvian. Finalmente chegou a hora de falarmos de Christopher Eccleston aqui nesse canal, cara, do Nono Doutor. Hoje nós vamos fazer um episódio inteiramente dedicado à primeira temporada, ao retorno de Doctor Who na televisão, né? Dado início ao New Who. Além disso, hoje aqui no quadro nós temos uma estreia de uma nova convidada, que é a Bárbara Santos. Seja bem-vinda, Bárbara, como você está? Fala aí com o pessoal, fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Bárbara, eu sou do lado do Luz para Sempre e eu queria muitíssimo agradecer o convite de estar aqui falando de uma temporada que foi, para mim, incrível. Marcante, foi a primeira temporada de Doctor Who que eu assisti e a que eu levo nos meus coraçõezinhos até hoje. E antes de começar, eu vou pedir pra Bárbara falar um pouco mais sobre o podcast dela, né, o Ruvianos para Sempre. Fala um pouco mais aí pro pessoal, explica aí como que funciona, fica à vontade. Bom, Luz para Sempre é um projeto que não é só do Luz para Sempre, que é meu, mas também do Parceria Who, e a gente tá trazendo um pouquinho sobre curiosidades, coisas que aconteceram durante a série, pelos bastidores, como o início, e como o Doctor Who tem tanta coisa pra mostrar, são 60 anos de série, então tem muita coisa pra gente aprender e desbravar por aí, e é isso que a gente tá trazendo um pouquinho. A gente tem um episódio piloto que fala sobre um pouquinho desses 60 anos de série, né, da chegada de Investigativa como doutor, e também da volta do David Tennant e da Dona Noble. Então lá, escutar o podcast, e não esquece de seguir o podcast e também seguir o Parceria Who lá no YouTube. Deixar o like e o comentário que é sempre bom, e também deixar o like e o comentário nesse episódio aqui e compartilhar com a sua família inteira. É isso aí, eu ouvi o podcast, achei muito maneiro, gostei demais, eu recomendo a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Eu ouvi pelo Spotify, tem alguma outra mídia que dá pra ouvir também? Ou... Tem no Spotify, tem na Aurelo também, você encontra a gente, mas se você for lá no Instagram, no link que vai estar na bio, vai estar todos os links lá para todas as plataformas que a gente está disponível. Na Aurelo, Spotify, Google Podcasts, Amazon Podcasts também, a gente tá quase em todas aí. Bom, bora lá então, né, começar com aquela pergunta clássica que eu faço para os convidados. Bárbara, quero saber qual é a sua relação com a primeira temporada do New Who. O que você acha dessa temporada? Você gosta, você não gosta? E também, aproveita e já peço pra você emendar e falar também qual é a sua relação com o Nono Doutor, com o Doutor do Christopher Eccleston, né? Você gosta dele? Ele tá entre os seus favoritos? Não tá? Você não gosta? A minha relação foi em 2012, quando eu passava Doctor Who na Cultura, passava no finalzinho da tarde, e eu lembro de ter visto ele, um calvo de meia idade, vou usar essas palavras que foi o que eu pensei no momento, um calvo de meia idade correndo atrás de uma lesma gigante, e foi isso que eu também pensei no momento. Então eu achei aquilo muito estranho, sabe? E o que tá passando na cultura, que absurdez é essa? E eu parei pra assistir, né, aquela absurdez de um homem de meia idade calvo correndo atrás de lesma. E eu acabei me apaixonando por aquilo, e eu descobri que aquilo não era uma lesma, e sim um item de Haxacórico Falapatórios, e o mundo tava acabando em Londres, e o doutor tava ali pra ajudar. E é isso, e foi assim que eu me apaixonei. Eu acabei me apaixonando por aquele calvo de meia idade, conhecido como doutor. Olha só, cara, que maneiro, que incomum, né? Você ter introduzido a Doctor Who pela primeira temporada do New Who. Muitos falam da TV Cultura e tal, mas muitas histórias que eu vejo das pessoas que introduziram o Doctor Who pela TV Cultura, pela programação da TV Cultura, né? Era da época do Tennant, né? Da época do 10º Doutor. E então é curioso, muito curioso. Tem muitos casos, né, de pessoas que introduzem pela primeira temporada do New Who e acaba não simpatizando muito assim, né, por conta dos efeitos especiais, toda aquela coisa que, né, nós amamos os efeitos especiais de Doctor Who e nós entendemos muito bem, nós Rubens entendemos muito bem, né? Mas achei legal essa coisa de ser algo assim incomum. Geralmente eu vejo pessoas que introduziu pelas temporadas do 10º. Eu lembro que, eu acho que era a primeira vez que estava passando a primeira temporada de Doctor Who na Cultura, e eu lembro que eu assisti os primeiros episódios muito depois que passou toda a era do Tennant, depois passou 3 temporadas, e são 3 temporadas muito longas, mais os especiais, e a Cultura fazia questão de passar todos também. Pô, pra assistir aquilo era muito difícil, e realmente eu acho que se não fosse o carinho que eu desenvolvi ali por ele, por as aventuras, eu não teria seguido pra frente por conta dos efeitos, mas isso nunca foi um problema pra mim. Eu amo odiar os efeitos de Doctor Who, porque Doctor Who não depende do efeito pra ser legal.
ele é muito a história, o roteiro, você fica tenso ali, você sabe que tudo vai acabar bem, porque tudo sempre acaba bem, de um jeito ou de outro, mas você sempre tá tenso. E eu assisti, eu acho que a primeira temporada várias e várias vezes, dublado, legendado, e eu sempre fico tensa quando a coisa, o calo aperta. E eu sei que tudo vai ficar bem, tudo fica perfeitamente bem, mas eu sempre fico tenso, e essa é a graça de Doctor Who. Essa é a coisa que mais me prendeu, principalmente no nono Doutor. E principalmente eu vi, acho, na semana passada eu revi a primeira temporada, e eu senti muito uma evolução dele como personagem, assim, muito impactante. Ele um cara engraçado, divertido ali, mas que, pô, acho que nos últimos episódios eu não vou me ir tão pra frente assim, mas ele se mostra assim, você sente realmente a raiva que ele tava sentindo das outras pessoas ali. Uma coisa que você não conseguia imaginar ele passando, você vendo no rosto dele na primeira temporada. Na primeira temporada não, no primeiro episódio. Muito legal rever isso e também sentir o trabalho da dublagem, que foi muito importante, eu acho que pra construção desse personagem, principalmente pra quem começou assistindo pela cultura. Eu achei a dublagem muito, principalmente do Doutor, muito, nossa, eu não sei uma palavra pra definir, mas muito perfeita, sabe? Eu facilmente imaginaria Tardes parando do meu lado e traduzindo a voz do Eccleston daquele jeitinho mesmo, sabe? Dublando pra mim daquele jeitinho que o dublador fez. Com aquele mesma entonação, mesmo jeito de falar e tudo combina e tudo mais. Mas por enquanto é isso sobre o nome. Falando um pouco mais da dublagem da TV Cultura, é muito legal, né, essa coisa que a TV Cultura acabou proporcionando, né, ela acabou meio que popularizando, entre aspas, porque não é tão popular assim, mas acabou apresentando o Doctor Who pro Brasil, né, pro público brasileiro, e aí muito legal esse sentimento nostálgico que todo mundo tem nesse período da TV Cultura, né. Na minha infância, no caso não era Doctor Who, né, porque eu sou um pouco mais velho, mas enfim, na minha infância também tem vários desenhos ali que me marcaram muito, assim, que eu lembro até hoje. E aí ficou esse senso nostálgico, né, cara? E mais que minha preferência não é muito assistir dublado, eu gosto mais de ver pelo áudio original com a legenda mesmo. Mas, pô, ficou uma parada tão marcante, assim, a ponto do que você falou, né? Reconhecer aquilo, identificar e estabelecer aquilo como a voz original do próprio personagem, né? De tão marcante que é, tipo, a voz do 10º mesmo, né? Muito maneira. As coisas, assim, que eu mais assisti dublado de Doctor Who foi a do 12º. Eu gosto muito também do dublador do 12º, mas é muito legal mesmo, cara. Todo esse senso nostálgico, assim, foi meio que, pô, teve uma legião de pessoas que, pô, comecei pela TV Cultura, por causa da TV Cultura, não sei o que. É muito legal, velho. A TV Cultura aí tem um enorme peso aí pro fandom de Doctor Who, cara. Nossa, eu acho que se não fosse pela TV Cultura, sinceramente, eu acho que Doctor Who foi pra Netflix, depois foi pra Globoplay por causa da cultura, porque senão não teria fandom pra também sustentar Doctor Who na Netflix e principalmente na Globoplay aqui no Brasil. E a gente, nossa, eu lembro que passava Doctor Who e também passava Sherlock. A cultura deu esse prazer pra gente e tinham encontros, eu lembro que eu já fui em encontros e era muito, nossa, era uma união, sabe? Essa é a palavra que define união. E eu lembro que eu fiz abaixo-assinado sim pro presidente da cultura pra voltar. Eu ali, uma criancinha fazendo esse tipo de coisa. Ele me respondeu, tá? Eu apenas uma criança. Ah, que maneiro! Sim, eu procuro esse e-mail até hoje. Depois, se eu conseguir encontrar, eu posto ele, eu te mando. Mas, pô, ele respondeu e tu não esperava uma resposta dele, principalmente uma resposta séria dele, falando que ia considerar. Tanto é que eu acho que foi na época que parou de passar, no final da tarde, começou a passar de madrugada. Nossa. E, nossa, eu lembro que foi doído. Eu acordava de madrugada pra assistir. Eles precisam de alguém assistindo pra continuar passando. Na minha cabeça isso fazia muito sentido. Mas aí não durou muito tempo. Aí passaram domingo, à tardezinha, que eu almoçava assistindo e chorando. E também... E aí parou de passar. Mas se realmente não fosse a cultura, eu não teria conhecido o Dr. Who. Eu acho que não teria tido um impacto tão grande que teve pra mim crescer com aquilo, sabe? Eu tinha 12 anos e crescer com aquilo foi muito legal. Dia 22, não perca Doctor Who. Eu sou um velho amigo de passagem, uma surpresa. É da cultura. Cara, essa primeira temporada tá entre as minhas favoritas, né? Eu acho uma temporada, assim, que fleta com a perfeição no quesito de tudo, de episódios, de desenvolvimento, de arco, desenvolvimento de personagens, né? E, sei lá, eu não tenho nenhum ponto, assim, dessa temporada que eu tenho algo que reclamar, assim, ou um episódio que eu
gosto, sei lá. Em relação ao nono doutor, eu gosto muito do doutor do Christopher Eccleston. Eu gosto muito da personalidade dele, como a Bárbara disse muito bem. Ele é um doutor que tem todos esses traços de ser o doutor pós-guerra do tempo, né? Então, ele tem aquele coisa obscura por trás da personalidade dele, que é descontraída, ele é divertido, né? Mas ele tem aquele lance um pouco meio cascudo na personalidade dele, um pouco de raiva, um pouco de ódio, e vai ficando bem mais evidente quando vai chegando nos episódios, assim, né? Nos momentos mais decisivos e tensos da temporada, né? Então, é muito legal todo esse desenvolvimento do personagem, toda a construção dele, toda a ideia e o conceito da personalidade dele, que reflete diretamente na Guerra do Tempo. É como se fosse um ex-soldado, né? E aí ele carrega com ele mesmo todos os traumas, né? Todas as coisas que ele fez, toda a culpa. Muito maneiro, gosto muito do Nono Doutor. Muito legal também que o Christopher Eccleston retornou a Doctor Who pela Big Finish, gravando audiodramas, né? Até então, antes, eu acho que era o Nicholas Briggs que fazia a voz dele, e não é muito bem recebida a imitação do Nicholas Briggs. Muita gente fala bem mal da imitação dele do nono, mas aí agora tem várias boxes, né, do 19 Doctor Adventures, né? Eu não sei qual que tá mais de tantas boxes que tá gravando adoidado. E das poucas que eu ouvi são histórias legais, assim, são fillers, né, bem legais. Então é legal, assim, que acrescente mais histórias pra esse doutor, né? No caso, elas são situadas antes da primeira temporada, então ainda ele não conhece a Rose, e aí ele tem novos companions, né? Novas aventuras e tal. Provavelmente, talvez, não sei, a Big Finish vai fazer um desenvolvimento pra chegar até o ponto da primeira temporada. Mas enfim, fiquei muito feliz porque sou muito fã da Big Finish, sou muito fã dos áudios também. E é isso, cara. A primeira temporada tá entre as minhas favoritas, junto com a 10ª, no caso do 12º Doutor, né? A 10ª temporada. A 5ª, do 11º. E eu gosto muito. É uma temporada que eu assisto e me divirto, acho legal, me emociono. Toda vez que eu pego pra reassistir, sempre acabo tirando um total proveito dessa temporada. A primeira temporada, pra mim, é a minha temporada favorita. Eu acho que é a top 1 tá favorita. Principalmente por ser a temporada de apresentação pra mim. Quarta, eu gosto muito da Donna, então a quarta pra mim fica em segundo lugar ali. Mas principalmente pela construção deles. Eu acho muito bem construída a primeira temporada. Ali a introdução também dos personagens eu achei muito boa. Mas enfim, eu acho que é isso. Acho que é isso. Por enquanto a gente pode seguir aí episódio por episódio. Bom, então bora lá falar de episódio por episódio. Então, o Doctor Who retornava pra televisão com o primeiro episódio, que é Rose. A gente tem o nono doutor tendo seu primeiro contato com a Rose Tyler. E aí, Bárbara, o que você acha de Rose? Você gosta desse episódio? Eu acho que esse episódio me deu um certo receio de manequins, a primeira vez que eu vi. E toda vez que eu vejo, eu fico com receio de manequins quando eu saio e vejo manequins. Essa é a minha primeira impressão do episódio, mas a introdução da Rose e os primeiros contatos deles ali, mesmo caóticos no meio de uma explosão e manequins andando, mesmo sendo cenas muito corridas, assim, ela saindo do trabalho dela ali de vendedora, ela vendia roupas, se eu não me engano, ela vendia roupas. Isso. E ela vai entregar a chave pro segurança, com aquela sala cheia de manequins. E, pô, quando ela ia esperar que os manequins não saíam andando, todos ainda assim. E ela pensava que era uma brincadeira, gente. Que tipo de pessoa espera um tipo de brincadeira, né? A Rose traumatizada já desde sempre, e o doutor ali ajudando ela, né, com aquele trauma de manequins correndo. Eu não sei como explicar esse episódio, mas é muito caótico, mas ao mesmo tempo muito bom. Essa conexão que os dois têm ali de imediato, o doutor negando o flerte da mãe da Rose também é uma cena pra mim impecável. Ela se insinuando, tem desconhecidos no meu quarto e tudo pode acontecer. Não, apenas não. Pô, legal. Cara, eu gosto muito de Rose, cara. Eu acho que é uma das melhores introduções assim, de temporada, né? É um episódio icônico, assim como o Unearthly Child é icônico pra série clássica. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dessa conexão que o Rusty Davies, né, faz com o público em relação à rotina da Rose Tyler, a pessoa da Rose Tyler, né, que é relatado ali que ela é uma pessoa comum, né, tipo, ela... Agora a mãe da Rose Tyler, a mãe da Rose sabe, aquele típico
típica mãe que liga pra vizinha e fala, olha só o que meu filho fez. Exatamente. É uma coisa muito palpável com a realidade, então é muito fácil também. E são a introdução de 3 personagens que não são doutor, que a gente reconhece muito bem a característica de cada um deles com aquilo. Fica muito claro quem é quem e o que eles são ali e o que eles são na vida da Rose também. Sim, e aí o público acaba se envolvendo, né? Tipo, porque são pessoas comuns, você vê que a Rose tá ali, tem uma rotina de trabalho, ela acha um tédio trabalho, né? Aí depois ela é demitida, no caso porque explodiu lá no local onde ela trabalha, né? E aí, como a Bárbara falou, a mãe dela, né, típica, com atitude típica de mãezona mesmo assim, de comentar com o vizinho sobre o que a filha dela fez e tal, né? E aí ela tem um namorado também, o Mickey, que também possui uma vida simples. Então é muito legal essa conexão que o Rusty Davies faz, né? Tipo, com o público em si, e acaba se identificando com esses personagens em um cenário de pessoas simples, né? Essa coisa do escapismo que o pessoal fala, né? Que aí, no meio dessa rotina repetitiva, no meio dessa realidade da Rose Tyler simples, né? Dela tá entediada com tudo e tal, aparece uma cabine de policial azul e acaba levando ela pra fazer inúmeras viagens e, né, ver coisas inacreditáveis, assim, né, de outro universo, de outros planetas. Então é bem legal, é aquela coisa, né? E se na minha rotina repetitiva aqui, né, a mesma rotina de sempre, mudasse, né, aparecesse algo ou alguém e mudasse tudo, assim, né? Então é bem legal isso, tá viajando e vendo coisas inacreditáveis, planetas, espécies diferentes, né? Fazendo o público se identificar com a Companion, com a Rose Tyler, com a família dela. Então, bem legal. Uma outra coisa também é que tem o retorno dos Autons, né? E a primeira aparição deles é no arco de estreia do Terceiro Doutor, o Spearhead from Space, né? E depois eles retornam também no Terror of the Autons, que é a estreia do mestre, né? Do Roger Delgado. Então, muito legal que o Rusty Davies definiu recomeçar Doctor Who, né? Podemos dizer assim, tá? Uma nova era de Doctor Who, trazendo um vilão icônico que é de um arco icônico, que é o Spearhead from Space, né? Um arco muito bem elogiado, muito popular, né? Todo mundo fala muito bem do Spearhead from Space. Sensacional. Uma das minhas histórias de introdução de Doutor favoritas também. Mas sobre Rose, é isso, cara. Pra mim é uma das melhores introduções aí. Pra mim é tão icônico quanto o Neverly Child, né? Que é o primeiro arco, o primeiro episódio de Doctor Who, da história de Doctor Who. E é isso. Gosto muito de Rose. Acho que sobre a Rose tem mais uma coisa. Eu acho que quando ela não tava com o doutor, que ela não sabia quem era o doutor, quem era aquele homem, ela foi procurar no Google. Ela procurou no Google Doctor Who e ela achou aquele cara que era aquele fascinado pelo doutor, que procurava ele em arquivos históricos, documentos oficiais e tudo mais. Aquilo ali eu acho que também foi uma coisa muito legal pra mostrar como ela tinha ficado curiosa com o homem que ela tinha visto só uma vez. O que tá acontecendo pra tudo isso acontecer e ele tá aqui envolvido resolvendo esse problema. E além disso, onde ele tá conectado e até onde ele consegue ir. Eu achei essa curiosidade dela muito legal e muito interessante. Eu acho que essa passa essa impressão primeiro. Ela é uma pessoa muito curiosa que realmente não tem medo de ir atrás e procurar saber quem é um doutor, sabe? Mesmo só tendo visto ele uma vez. E o T. Davis fez muito bem, né? Tipo, porque ele meio que reintroduz, né? Reapresenta o personagem do Doutor novamente pro novo público, né? No New Who. Enfim, acho que é isso. Acho que a gente já pode partir pro próximo, ou você quer falar mais alguma coisinha sobre o Rose? Acho que vamos a isso. Bom, então agora vamos falar do segundo episódio, que é o The End of the World. E aí, o que você acha do segundo episódio, Bárbara? Esse segundo episódio é o primeiro que eles vão pro futuro também, né? Da primeira temporada. A primeira volta pro futuro, não. Primeira ida do futuro. Eu acho que é muito impactante a Rose não ter a noção e ao mesmo tempo ter uma noção muito, muito louca, que realmente é verdade, tipo, ela tá ali no fim do mundo, no fim da Terra, e ao mesmo tempo a mãe dela tá em algum lugar, e ela também tá ali, vivas, e nada vai acontecer com elas duas. Aquela apresentação da Cassandra e também dos outros personagens, principalmente daquela moça que é uma árvore, eu achei muito legal aquela conexão com eles, e o improviso também do doutor em dar presentes, que deu o ar dos seus pulmões pra todo mundo. É isso. É isso? Acho que são, tipo, inicial, assim, daquele episódio. E a Rose sempre parece meio assustada, mas ao mesmo tempo
querendo entender o que tá acontecendo, principalmente quando ela vê a última humana, que é uma... Se não tivessem falado que era a última humana, ninguém acreditava. Porque é muito chocante aquela situação do ser humano ali ser só uma folha de pele, trazendo aquele hino que era Soft Cell, que era uma música, segundo ela, muito tradicional aqui na Terra, e também o hino Toxic da Britney Spears. Essa cena é muito boa. Maneiro, mas eu também gosto muito do End of the World. Essa história ela tem uma ligação com um outro arco da série clássica, que é do primeiro Doutor, que é o The Ark. No caso, aqui relata o fim, né, do mundo, né, o fim do planeta Terra. E lá no The Ark mostra a Arca, né, que no caso seria uma nave, onde os seres humanos eles pegaram e escaparam dessa tempestade solar, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do fenômeno que fez o planeta ser destruído, né? Mostrando que os seres humanos eles sobreviveram, né? Eles ainda estão aí no espaço e tal, eles ainda estão vivos, só que em um outro lugar. Mas eu gosto desse episódio, acho muito maneiro, né? Toda aquela convenção cheia de alienígenas diferentes. Gosto também da mulher árvore lá, que a gente acabou esquecendo o nome, né? Também gosto da interação. É importante no episódio, gente. Como a gente esqueceu o nome da espécie inteira da moça. Exato. É um episódio que eu gosto bastante, e introduz a Cassandra. E, se eu não me engano, também é a primeira aparição do papel psíquico, né? Que o doutor usa como pra poder ter acesso aos lugares, que isso é inédito. Isso é inédito, é do New Who mesmo, tá? É uma criação do New Who, isso não tinha antes, na série clássica. Então, é bem maneiro, bem legal. Aí começa, né, a mencionar a Guerra do Tempo e tal. E o final também é muito impactante. O doutor não deixa a Cassandra ser hidratada quando ele traz ela de volta. Verdade. Isso é uma coisa muito interessante, que a gente tinha visto um doutor muito compassivo, sabe? Amoroso, e assim, do começo do episódio até o final, ele é outra pessoa. Se você olhar assim de raiva ali, deixa a Cassandra morrer aos pedaços, assim. Bom, mas enfim, acho que a gente pode ir pro terceiro episódio. O terceiro episódio é o The Unquiet Death. Bárbara, o que você acha de Unquiet Death? Você gosta? O doutor vai pra véspera de Natal em Londres, em 1800 alguma coisa, e ele encontra Dickens em uma noite de Natal. Isso é até uma sátira, porque tem um livro do Dickens com esse mesmo nome, O Conto de uma Noite de Natal, alguma coisa assim. Tem uma funerária, acho que é funerária o nome, não sei. Tinha um problema de que os corpos ganhavam vida, não ganhavam vida, mas eles se mexiam como metamorfos, eu acho. Algum espírito possuía aqueles corpos e eles voltavam. O doutor encontra com Charles Dickens no teatro, onde esses espíritos, os Gelts, estão ali voando ali pelo negócio com todo o gás. Nossa, esse é o primeiro episódio também que é citado o arco que vai até o final da temporada, que é o Lobo Mal, né? Esse arco é da New Who, assim, um dos melhores que eu já vi, sabe? Que é muito bem construído, é muito bem traçado, e ele se conecta de vários jeitos diferentes mesmo, e com uma explicação de que tudo é por conta da Rose, e realmente faz muito sentido no final. The Quiet Death é muito maneiro, acho maneiro, né? Tem poucas as vezes que Doctor Who, assim, explorou esse gênero mais sobrenatural, né, de episódios mais obscuros, com temáticas de terror. Então, no sentido cronológico, o último que teve mais ou menos essa temática foi o Ghostlight, né, que é um arco do sétimo doutor da última temporada da série clássica em si, né? Envolve toda essa coisa, né, dos seres humanos tendo contato com possíveis, né, entre aspas, né, atividades paranormais, assim, sobrenaturais, né, de espíritos e pessoas mortas levantando do caixão, e acho muito maneiro toda a atmosférica. A Bárbara disse, né, aqui dá o ponto inicial, de fato, do arco do Bad Wolf, né, do Lobo Mau. Então a gente tem os primeiros traços aqui, os primeiros passos do início desse arco que vai percorrer pro resto da temporada. Eu gosto muito, cara, desse episódio. Eu acho um episódio bem esquecido, infelizmente, assim, pelo pessoal, né? Sim. Que merecia... E realmente, eu achei muito interessante aquela cena final deles na mesa. Eles iam fazer uma sessão. Eles estavam fazendo, na verdade, uma sessão espírita ali. E eu achei aquilo muito legal. E eu acho que falta isso, esse contato com algo além. Me lembra muito de Houdini, que
que ele morreu e deixou um código para que alguns espíritas ainda hoje fazem uma sessão espírita gigante para tentar contato com o Rodine. É uma coisa que sempre teve no imaginário de todo mundo, sabe? Se existe ou não alguma coisa além do que a gente vê ou do que a gente sente. E esse episódio traz bem o lado cético e o lado de quem acredita, né? Que essa moça, ela realmente acredita nisso, tanto é que ela vê, e o Dickens, por outro lado, ele é totalmente cético, até ele realmente ver e entender, quando o doutor explica, obviamente, o que estava acontecendo ali. Exato, e outros episódios também, né, que meio que inclinam pra esse tipo de gênero. No próprio New Who também tem o Hyde, né, da 7ª temporada, então eu também gosto bastante dessas histórias mais obscuras, mais voltadas pro terror, envolvendo esse gênero, né, de espíritos e tal, né? Tem muitos áudios também da Big Finish, histórias que são em cima desse gênero, são feitas desse gênero também, que eu gosto bastante. Sobre The Unquiet Dead é isso, né? Eu acho que é um episódio que merece mais atenção aí do pessoal, porque é muito maneiro assim, até no aspecto visual mesmo, né? A estética do episódio bem simpática. Os efeitos práticos dos episódios também são muito, muito bons. A maquiagem dos coadjuvantes ali é muito boa, toda a caracterização dos personagens. Os efeitos são bem maneiros, talvez um dos melhores, assim, efeitos práticos, assim, dessa temporada, acho que é The Unquiet Dead mesmo, realmente. E talvez, se eu não me engano, eu acho que o Dickens, né, depois de muito tempo, acho que o último arco que apareceu, uma figura histórica, foi o Time Lash do 6º. Depois disso não apareceu mais e foi voltar a aparecer agora aqui no The Unquiet Dead, né. Mas enfim, sim. Então, bora pro primeiro two-parter, né? O primeiro duplo dessa temporada, que é o Aliens of London e o World War III. E aí, Bárbara, o que você acha dessa primeira dobradinha aí da primeira temporada? Você gosta? Você não gosta? Gosto. Esses foram meus primeiros episódios, eu não lembro qual deles. Eu lembro muito bem daquela cena do cara falando e por trás vinha um corpo de um alien saindo do rio. E a cena da nave também, do Big Bang, não é a melhor coisa que eu já vi na minha vida em efeitos especiais, mas é feito com carinho. Pensem nisso quando vocês forem assistir. Não é muito bonito, visualmente, mas é muito legal. E os efeitos práticos dos Sleepings eu achei muito legal eles fazerem, não uma coisa CGI e tudo mais, mas sim uma roupa completa ali pros Sleepings. Eu acho que ficou muito mais agradável. Pra quem assiste, eu acho que também ficou muito mais fácil também pra gravação, pra não ficar tantos furos. Muito bom também. Eu acho que é muito bem casado esse roteiro com os episódios futuros. É um primeiro episódio que meio que tentam invadir Londres atual, e é muito impactante que eles tomam ali quase todo o parlamento londrino, o primeiro-ministro, todo mundo ali vira Sleeping. Eles fizeram um alvoroço só pra conseguir isso. E isso é muito louco, porque a gente não assistindo a primeira vez, realmente não parece que aquela nave e aquele corpo no rio é uma mentira, sabe? Parece muito real, que foi um acidente, mas depois a gente entende que não, que foi tudo muito planejado, que criaram um corpo ali em meio um corpo, acho que esqueleto de porco, uma coisa assim, dá esse holofote pra uma coisa absurda acontecendo e fazerem o que eles queriam dentro do parlamento. Então eu gosto muito do Aliens of London, World War III. É um episódio aí, né, que divide opiniões, tem muita gente que não gosta, né, tem muita gente que não gosta dos próprios Slevins. No caso, eu gosto deles, por conta de toda... eu também gosto, eu gosto bastante deles. Por conta de toda essa coisa deles ficarem peidando e tal, tem gente que acha meio cringe e tal, né? Mas eu gosto. Eu gosto muito. Eu acho muito legal, acho muito bem construído esse two-parter, né? Esse episódio duplo. E a gente fica muito imerso em Londres sendo invadido. E os Slevins, né? Que eles são muito importantes aí, principalmente na era Rusty Davies, que depois volta a aparecer no spin-off da Sarah Jane Adventures, né? E Torchwood também. Depois retorna num episódio mais à frente. Acho legal que aqui é o ponto onde você sente que a família da Rose tá muito, mas muito bem desenvolvida, e é um fator, assim, diferencial pros enredos, assim. E como eles são muito bem distribuídos na trama, na problemática, né, cada um tendo o que fazer, e o que faz você se envolver ainda mais com a família da Rose. Então, o trabalho do Rusty Davies de desenvolvimento de personagens é muito bom. Sim, e se eu não me engano, nesse episódio a Rose tinha ficado 1 ano desaparecida. Isso. Então aquilo ali foi muito desesperador, sabe? Eu acho que, eu não consigo imaginar o que a mãe da gente sentiu. E aí ela volta e aí tem uma invasão alienígena, tipo, em Londres, sabe? Ela preocupada, nossa, como eu vou falar pras pessoas que eu vi aliens? No segundo depois,
aliens passando em cima da cabeça dela. Exato, então eu gosto bastante. É um arco que. Um arco, né? Um duplo que tem bastante ação, desenvolvimento ali dos personagens também. Acho legal, gosto muito desse duplo. Acho injustiçado. Eu até entendo assim as pessoas não gostarem dos Slevins, né? Pelo fato do lance. Dos peidos, né? Ninguém sentiu o cheiro. E como é o nome da espécie? Eu não consigo falar o nome, mas eu vi que tu consegue. Como é o nome da espécie dos Slevins? Eles vêm de Haxacoricophalapatorius. Cara, nunca consegui decorar isso até hoje. Mas eu acho que é isso, né? Sobre esse duplo. Bora lá agora pra primeira, podemos dizer assim, pro primeiro episódio de peso, né? Considerado assim por muitos, né? Que é o Dalek, escrito pelo Robert Sherman, que pra quem é simpatizante da Big Finish, quem é fã da Big Finish, o Robert Sherman é o cara que só escreve obras-primas, assim, tipo, só áudio-drama que é de 10/10, que áudios assim que estão entre os melhores que a Big Finish já fez de toda a história. Já vou logo citando aqui que Jubilee, né, um áudio do sexto, ele basicamente baseou o enredo dele nesse audiodrama, né? Só que tem, obviamente, tem várias alterações, muitas alterações, né? E tem o Holy Terror também do sexto, que é muito bom, o Scherzo do oitavo Doctor, talvez um dos áudios mais populares, que é o The Chimes of Midnight do oitavo Doutor com a Charlie, que é sensacional, e todos esses são obras-primas. Mas enfim, quero saber da Bárbara, o que você acha do sexto episódio, Dalek? Cara, Dalek é uma introdução do que eu senti quando eu assisti aquele documentário sobre a criação da série, sabe? Quando o Sidney Newman leu o roteiro e a descrição do primeiro Dalek. Aquele episódio, pra mim, aquela leitura de roteiro tem o mesmo peso, sabe? É arrepiante. O dono da internet, o Mark Zuckerberg, calvo, mostra que tem um Dalek ali, não funciona. Tava tentando a todo custo abrir aquele Dalek. A Rose não sabia o que era um Dalek ainda. O Zuckerberg coloca o doutor, eu vou chamar de Zuckerberg, eu não lembro o nome do moço, tá? Mas o Zuckerberg coloca o doutor na sala com o Dalek todo amarrado, cheio de correntes, assim. Sente o pavor ali do doutor de estar na mesma sala que aquele monstro. E a tranquilidade que ele tem ao saber que ele tá desativado, sabe? Que a arma dele não funciona. Mas, ao mesmo tempo, aquele medo que, beleza, tá desativado agora, mas se esse cara continuar fazendo o que ele tá fazendo, alguma coisa pode dar errado e pode reativar esse Dalek. E acontece o que acontece. Toda a execução, todo o planejamento daquele Dalek pra fazer toda aquela maldade, sabe? É uma coisa muito assustadora e muito assustadora também, que ele protege a Rose só pra conseguir chegar até o doutor. É uma coisa muito doentia do Dalek. Você sente aquela tensão a todo momento. Mesmo assistindo várias vezes, eu sinto aquela tensão de que alguma coisa pode dar errada. Todas as vezes é muito desesperador. Concordo. Eu gosto muito do Dalek. Como eu falei, né? Ele é meio que quase que uma adaptação do áudio Jubilee, que também é um excelente audiodrama do Sexto Doutor. E aí tem todo esse confronto, né? Esse face-to-face, podemos falar assim, do Nono Doutor com o Dalek. Tem aquela coisa do Dalek solitário, né? Também tem toda a abordagem da Guerra do Tempo. O Rusty Davies já apresenta, assim, os icônicos vilões Daleks, né? Da forma mais brutal, podemos dizer assim, né? Mais explosiva possível. Você pensa, cara, um Dalek só, olha o que ele fez. Imagina uma frota inteira de Daleks. Exato, e esse episódio, ele repercute mais ou menos igual foi o The Daleks, né, da série clássica, que é o segundo episódio, segundo arco, né, da série clássica do primeiro Doutor, que o mundo conheceu os Daleks. Então o Dalek, ele funciona isso para as pessoas mais novas, né, pros fãs as pessoas da época do New Who. E tem toda aquela cena da Rose também no final, que é muito maneira, com o Dalek, o Eccleston também atuando de forma magistral nesse episódio. E muito bom, assim, pra mim é um dos melhores da temporada. Seguindo, então, vamos para o próximo, né? Que é um episódio aí, muita gente também não é muito fã, né? É o The Long Game. The Long Game, e aí, o que você acha do The Long Game? Acho que ele peca nos efeitos especiais porque eles são muito gráficos, eles não são práticos. A gente pode ver pelo espaço ali, pelo como o bicho foi construído. Aquela testa deles que abre assim, é muito, sabe?
É muito. Eu não sei nem falar o que é aquilo. Olha que coisa horrorosa! Eu acho que peca por isso, mas eu acho que tem um bom roteiro, sabe? É uma boa construção de episódio, e principalmente que volta, né? Ele volta ali e ele vê beleza, pessoal, era pra vocês ser legal, era pra vocês. Não era pra vocês estarem desse jeito, e o que aconteceu aqui? Eu acho bacana também esse episódio. A gente esqueceu de falar no Dalek, né? No caso, a introdução do Adam foi no Dalek, né? Ele conhece lá a Rose, parece que tem meio que uma caída por ela, assim, né? E aí ele vai e viaja junto, né? Faz uma viagem e acaba se dando mal aqui em The Long Game. Mas, enfim, em relação ao episódio, eu gosto, cara. Eu não consigo ver grandes problemas, assim, como muitos veem em The Long Game. Claro, não é tipo uma obra-prima, não é nada incrível, sensacional, mas eu acho um episódio ok. Aquele conceito das pessoas que são promovidas, né? Simplesmente desaparecerem, ninguém sabe mais o paradeiro delas, né? Sim, as pessoas têm até um andar 500 e onde as paredes são cobertas de ouro e nunca mais aparecem. E fica aquela coisa que ninguém pergunta nada porque também quer ser promovido e também quer saber o que acontece ali, porque ninguém sabe o que acontece de verdade. Exato, e tem toda uma manipulação, assim, né? Pela mídia, através de notícias, né? Pra humanidade ali que tá envolvida. Então, o pessoal, de fato, além de não saber, né? Do real paradeiro dessas pessoas, elas também acabam sendo enganadas, né? Então tem toda esse conceito de controle de uma sociedade, né? De manipulação, né? De uma massa, de um povo. Fora que todas as informações do planeta Terra saíam daquela base. Então, tudo que fosse apresentado ali ia pro planeta Terra e seria uma grande verdade pra todo mundo que assistia. Mas eu gosto, cara. Eu acho bem maneiro. Mas é um bom episódio. Mas enfim, seguindo então, bora pro próximo, que é o Father's Day. Então, o que você acha do Father's Day? Esse episódio é de chorar, hein? Esse episódio é muito falado. Nossa, ele começa com a Rose não ter conhecido o pai dela. É uma coisa muito que não passava, eu acho que muito na minha cabeça até aquele episódio acontecer e ela querer reproduzir esse exato dia e acontecer aquele erro de linhas do tempo se cruzando. É um peso muito grande, porque se você parar pra pensar, eu tenho meus pais ainda, mas, cara, você nunca viu seu pai, você só sabe como ele é pela descrição da sua mãe por fotos. Você vê o momento ali, basicamente, de que ele sofre um acidente e morre. E eu entendo realmente a Rose não ter feito nada, não ter reagido, que eu não sei o que eu faria no lugar dela. E entendo realmente também ela também ter feito alguma coisa na segunda chance que o doutor deu, sabe? Porque realmente cara, ela nunca viu o pai. Eu não sei o que eu faria no lugar do doutor e eu também não sei o que eu faria no lugar da Rose. Mas é um episódio muito pesado por isso. Eu acho que ele pesa o clima por isso, e depois vai se criando aquele clima de tadinhos, os tempos se cruzaram, então, mas é um episódio bem marcante por isso, porque tem todas aquelas conversas entre a mãe dela e ela não podendo falar quem ela era de verdade, e a mãe dela super ciumenta ali com o marido, com a Rose recém-nascida, a Rose não podendo tocar nela mesma, e tudo isso. E o doutor ali também, tipo, tentando fazer o que era necessário, e meio puto que a Rose tinha feito uma coisa que ele falou pra não fazer. Mas é isso, é um episódio que eu acho bem pesado, sabe? Mais um episódio que comprova aí o excelente desenvolvimento e construção de personagem também, né? Esse episódio ele é escrito pelo Paul Cornell, né? Que é um cara muito renomado, assim, de Doctor Who. Ele simplesmente escreveu obras-primas aí, principalmente na parte dos livros. Ele escreveu a última parte do arco, né? Do Time Warning Revelation, Love and War, que é um livro aí considerado um dos melhores da Virgin New Adventures, né? O Human Nature, que depois foi adaptado para um episódio de televisão, se tornou um episódio do 10º. Na versão do livro, ele é uma história do 7º Doutor, né? Com a Bernice Summerfield. E depois foi adaptado pro 10º e com a Martha. Então, é um cara também aí, assim como o Robert Sherman, conhecido, assim, por ter uma carga de episódios e de histórias e de roteiros, assim, muito forte, né? Muito boa, mas enfim. Aquela coisa, como a Bárbara falou, né? É um episódio que a Rose, de fato, vai lá e conhece o teu pai. Ela nunca pensou em ter essa oportunidade, né? Era praticamente impossível. E ela vai parar bem no evento, né? Onde o pai dela acaba se acidentando e falecendo. Mas aí ela acaba meio que salvando ele. Então, altera o curso da história, né? Um ponto fixo. E aí, com isso, acaba criando anomalias temporais na linha do tempo. Então se cria toda uma problemática onde o doutor tem que reverter essa situação. Parece até meio que uma parada meio de Volta pro Futuro,
aquela coisa, né, de tipo, se o pai do coisa não conhecesse o McFly, não teria existido, né, aquele lance da foto dele sumindo e tal, né? Então tem que meio que restabelecer as coisas, né, para que tudo ocorra da maneira como devia ser, para não alterar o futuro, né, ou no caso presente, enfim. Só que o que é interessante é que ao mesmo tempo que trata-se de uma história onde um ponto fixo foi alterado, esse ponto fixo foi alterado, mas ele acabou se tornando um novo ponto fixo. E a Rose e o Nono acabaram fazendo parte desse ponto fixo. Então, tipo, tem toda essa brincadeira, assim, com essa coisa, né, de pontos fixos, né, de paradoxos. Então, bem interessante. Eu gosto muito desse episódio, ele tem um peso emocional gigantesco, um aprofundamento gigantesco na família da Rose Tyler, na personagem em si, né, e de fato, como a Bárbara falou, é um episódio muito, assim, tocante, assim, muito emocionante. É um episódio aí que pode tirar lagriminhas aí de muita gente. Mas enfim, então acho que é isso sobre Father's Day, né? Agora vamos para o próximo, que é também um duplo, que é o The Empathy Child, The Dr. Dances. E aí, Bárbara, o que você acha desse episódio? Que é o primeiro roteiro do Steven Moffat, por curiosidade, né? Sim. Que depois, mais à frente, ia se tornar showrunner da série. E o que você acha desse duplo? Nossa, eu amo esse episódio. Do começo ao fim dos dois, sabe? É também a introdução do Jack Harkness, né? Então, eu acho que a primeira introdução dele começa com o doutor seguindo uma nave chula pelo vórtice temporal e ela tinha um sinal que era o sinal de emergência. Ela cai no meio de Londres e Londres está em guerra e tá tudo de cabeça para baixo e o doutor vai procurar em um bar. Ele chega com algumas semanas de atraso, mas ele procura em um bar quem tinha visto alguma coisa caindo do céu nas últimas semanas. Todo mundo ri e a Rose tinha ficado do lado de fora e ela vê uma criança chamando pela mamãe. Uma criança que usava só uma máscara de gás. E eu acho isso incrível também nesse episódio, desses episódios que não foram muitos efeitos visuais, foi tudo muito prático e tudo feito ali muito bem feito, sabe? As máscaras, todo mundo tem Capitão Harkness, né? Não vamos ser assim, falar, não, só acontece com a Rose. Acontece com todo mundo, né? Com quem ele dá bom dia. E tem o doutor procurando a Rose também, que é muito bom. E ele encontrando a Nancy, que ela avisa para o doutor não atender o telefone, que é a criança chamando e vai começar a seguir ele ali. A Nancy, ela entrava em casas que as pessoas tinham se escondido para pegar comida e dar para as crianças que precisavam. E uma dessas, o doutor encontra a Nancy e tenta entender melhor o que ela estava fazendo, quem era criança, e procurando também a Rose, né? A Nancy não entrega nada, só entrega que ela realmente pegava as coisas para as crianças e fica aquele grande mistério. Quem é a Nancy e por que a criança sempre tá com ela. O doutor muito divertido ali, sempre sendo o doutor mesmo querendo saber as coisas que a Nancy não queria falar. Então, eu acho que é isso no primeiro episódio. O segundo eu acho que tem uma pegada muito mais séria. Mas pode falar aí do primeiro. Primeira história do Steven Moffat, né, no New Who, já estreando aí em grande estilo, né, que pra mim esse duplo é o melhor episódio, né, da temporada, que tá a melhor história da temporada entre The Child e o Dr. Dance. Tem todo aquele cenário da guerra, né, e tem todo meio que uma espécie de uma praga, assim, que tá meio que controlando e transformando meio que as pessoas em um zumbi, e aí tem toda uma trajetória do doutor de investigar qual o motivo dessa anomalia. Tem a estreia do Capitão Jack Harkness, que é um personagem que eu gosto bastante também. A dinâmica entre os três funciona muito bem, assim. Mas é muito bem construído. Eu costumo dizer que as ideias do Steven Moffat eram melhores reproduzidas quando ele era do time do Rusty Davies do que quando eles foi o showrunner, né, no caso da série, porque eu acho que o Rusty Davies era aquele cara que puxava um pouquinho o freio de mão dessa coisa afobada que o Steven Moffat tem de fazer enredos dinâmicos e frenéticos e que muitas coisas acontecem, e eu acho que um grande exemplo disso é essa história de estreia do escritor, né? Então, pra mim, The Empathy Child, The Dr. Dance é impecável, um roteiro impecável, tá entre os melhores episódios do New Who e do geral também de Doctor Who, né, contando com a clássica também. É muito bom, tem todo o icônico Mommy né, das criancinhas lá,
A gente fica bem imerso, né? Toda essa situação caótica, esse cenário de guerra, né? O desespero das pessoas. E a Nancy acaba sendo uma personagem que a gente acaba abraçando muito a causa dela, né? Porque ela é muito solidária, assim. Toda a ação que ela faz, todo esse meio cenário, né? Acaba meio que se envolvendo com a personagem, né? Então tem toda essa sensação de desespero no meio de uma guerra. Tem todo o lance também dela não ter esperança, né? Das coisas melhorarem, dela ter essa visão de mundo como uma grande tragédia, né? E a Rose até fala, tem até uma parte que a Rose fala pra ela que não, que as coisas vão melhorar, vai ficar tudo bem no final, né, de tudo. Algumas pessoas falam que a conclusão é muito rápida, assim, do episódio, né, muito tipo o lance lá dos nanogênesis, né, e então é tipo meio que uma resolução, um estalar de dedos. Eu gosto da forma como tudo foi construído e as explicações também são muito convincentes, então eu não vejo isso como um problema, não. Esse final de episódio, que é muito bonito, sabia que ela era mãe. Era uma coisa que estava muito guardada nela. A gente sentia aquela sensação de amargura dela, de tristeza por alguma coisa. A gente não sabia o que era. A gente sente um pouco desse peso saindo dela quando ela conta pra criança que ela é mãe dela. E o doutor finalmente dança com a Rose. É um episódio muito legal, realmente vale a pena assistir ele várias e várias vezes. Os 2 episódios são episódios muito, muito marcantes. Acontece muita coisas nele, nos 2, mas são coisas que você consegue acompanhar, sabe? Não é um amontoado de coisas jogado, é um amontoado de coisas dividido e bem construído para que a gente entenda no final. Uma das obras-primas da série, no geral. Gosto muito. Sim. Mas enfim, agora vamos para o episódio que antecede o finale, Boomtown. Um episódio bem, assim, né, discreto. Mas enfim, o que você acha do Boomtown? Então, é um episódio bem legal. Tem aquela cena memorável, eu acho que ele jantando, o doutor e ela jantando, ela perguntando, doutor, o que você sabe sobre nós, sobre livros? Sabia que, em último caso, eu posso liberar um veneno do meu dedo? Um dardo venenoso do meu dedo? E tenta. E ele diz sim, um sorriso no rosto, segurando aquele dardo venenoso. E depois, o veneno que sobrava desse dardo, ela conseguia expelir pelos pulmões e ele também sabia. A cena do bafinho, essa é muito boa. Sabe, a TARDIS é uma coisa incrível e a gente não sabia que ela tinha uma alma em si, que ela era... Bom, quem começou pela Niru não sabia em si que ela era um ser tão poderoso, né? Que a alma dela podia decifrar o que uma pessoa pensa no mais íntimo dos íntimos. E às vezes nem o que a pessoa tá pensando é a verdade, sabe? A TARDIS encontra o que realmente você quer dentro de você. E aquilo foi muito louco, que transformou ela em ovo. Ela virou um ovo com dreads. Esse episódio ele é bem marcado assim, mais por um tom mais cômico, né? Assim, eu nunca fui um grande fã de Boomtown, né? Hoje eu gosto mais do episódio, mas assim, da primeira temporada acho que é o que eu menos gosto, mas enfim, hoje em dia eu gosto do episódio, eu acho bem divertido. A única crítica que eu tenho a Boomtown é que eu acho que ele é meio mal posicionado, sabe? Porque acho que num momento de tanta tensão, assim, de definição de temporada, de arco, ele dá uma quebra, assim, cômica, sabe? Me parece um pouco meio... É uma quebra muito grande que a gente sai de Criança Vazia, o Doutor Dança, tem aquele episódio ali, e tem o arco final que é muito pesado também. Então são duas duplinhas que são bem marcantes e esse rasgo no meio que sai totalmente do esperado. E Boomtown tem uma ligação, né? Ele é meio que um pouco conectado com o duplo, o Aliens of London World War III. Então, talvez eles tenham colocado um pouco mais pro final, pra não ficar muito próximo também, né? Pra não ficar meio que repetido, assim, de novo uma história sobre os Livings e tal. E dar essa sensação, esse intervalo entre as histórias. Passei a gostar de Boomtown. Antes eu realmente falava que era porque eu não gostava de Boomtown. Eu não conseguia curtir esse humor pastelão, né? Que eu costumo descrever dessa forma, de Boomtown. Mas enfim, chegou agora então a hora de falar. Vamos falar então agora do finale, que é o Bad Wolf e o Departing of the Ways. E aí, Bárbara, o que você acha da definição da primeira temporada, da definição do arco do Bad Wolf
E não foi um episódio tão marcante assim, eu vou assumir que não foi um episódio muito marcante. Foi um episódio legal, mas muito marcante. E, bom, o doutor vê que alguma coisa deu muito errado, que era pra civilização humana estar no auge, e ela não tá. Ela tava totalmente atrasada, e ele foi coletado por o Transmate coleta o doutor. Aleatoriamente, o doutor, não só o doutor, mas também a Rose. O nono, ele vai cair meio que como se fosse uma espécie de um reality show, como se fosse um Big Brother, né? E a Rose é meio que uma espécie de como se fosse um show do milhão, assim, um show de programa de perguntas e respostas, né? E ambos com a resultante de matar, né? Tipo, se quem perder já era. Entendeu? Sim, o único prêmio ali era sair vivo. Como assim o único prêmio é sair vivo? Antes, além de sair vivo, ele ganhava uma quantia. Tanto é que o cara que ganhou, ele tava reclamando com Daleks quando eles vieram que ele não tinha recebido dinheiro dele ainda. Mas eu acho que os outros programas eram só você sair vivo, a não ser aquele outro que a menina tinha falado. Linda, isso. A Linda disse que tinha outro que as pessoas viravam adubo e era muito pior, então acho que eles caíram em programas ali e... O Jack ele vai meio que uma espécie de esquadrão da moda, né? Nossa, sim. Só que tá... Voltado. E fica pensando roupas nele até que a última etapa da fase era ele ser mutilado e transformado em robô. É muito até legal como... uma arma portátil de algum lugar misterioso. Que não é revelado. Não pode ser falado aqui. Não pode ser falado. E ele mata as duas robôs que estavam vestindo ele. Mas pelo menos era portátil, pessoal. Era escondido e portátil o lugar. E é muito legal, né? Como essa primeira parte brinca assim com o reality show, né? Acaba fazendo dos reality shows pra assassinar as pessoas, né? E as pessoas sempre na esperança. Big Brother e jogos mortais ao mesmo tempo. Exato. E aí mais à frente, né? A gente fica sabendo do envolvimento dos Daleks. Daqui pra frente a história se torna bombástica, assim, e fecha muito bem o arco do Bad Wolf, né? Algumas pessoas acabam reclamando que existe o chamado over the top, né? O exagero, assim, no lance lá quando a Rose, ela acho que, posso dizer, sugando uma energia, né, da TARDIS. Aí o pessoal fala que é meio exageradão, mas eu gosto dessa conclusão. As pessoas reconhecem sim o potencial do finale, gostam e tal, acham bom, mas tem essa crítica desse fator chamado over the top, né? Quando alguém pega e exagera, sabe? No enredo. Então a coisa vira uma entidade, assim, né? A Rose. E aí ela acaba com tudo, tipo, como você falou, no estalar de dedos. Mas mesmo com isso, eu acho que toda a construção anterior, eu acho que o Russell Davies, ele é muito bom, mas muito bom em criar cenários caóticos, assim, sabe? Tipo, de invasão, de... Percebendo também que o Lobo Mal também conectava tudo, sabe? O Lobo Mal aqui, o Lobo Mal lá, e o doutor perguntando pros Daleks e eles não têm explicação disso. Exato, e só conclui um ótimo fechamento, assim, desse arco, né? Você vê que a temporada é incrivelmente muito bem elaborada, assim, bem polida. Foi deixado ali os pontos para depois tudo se interligar e muito maneiro. Foi muito fechadinho, muito, muito legal toda a construção e o resultado final. Sim, até mesmo dos personagens, né, secundários, assim, como a gente falou, né, da Jack Tyler, do Mickey também, aí depois vem o Harkness também. E esse episódio também é muito, muito importante e impactante, né, para as pessoas, assim, que introduziram o Doctor Who nessa temporada, porque elas se depararam, muitas se assustaram, muitos não esperavam, com o lance da regeneração, né? Ele precisa lá, o corpo dele se encontra debilitado, então ele precisa regenerar. E aí o Christopher Eccleston passa o bastão pro David Tennant. Bom, mas eu acho que é isso, né? Essa foi, então, nossas resenhas aí sobre cada um dos episódios. E então, pra finalizar, a gente vai falar meio o que a gente acha acho que a gente já falou, mas enfim, só dar uma pincelada aí sobre o geral da temporada. O que você acha, assim, no geral, assim? Uma temporada que não é valorizada como deveria. Eu vou aqui fazer justiça pelo meu doutor favorito, e eu acho que as pessoas não valorizam ele como ele merece, e deem voz ao doutor calvo de meia idade, pessoal, ao Christopher. Não só ele, mas também os roteiristas fizeram um ótimo trabalho de construir histórias que interligavam no final e fizeram, né, um marco, uma temporada muito redondinha, muito bem fechada e sem furos. Exato, concordo aí com a Bárbara também, assim, embaixo na causa dela, né? Realmente
O nono doutor, como eu falei, é o meu segundo doutor favorito do New Who. Eu gosto mais do que do 11º. Eu gosto muito de toda a construção do personagem, o conceito que tem por trás do personagem, a personalidade dele tem todo o motivo, né, do fato dele ser o cara que acabou de sair da Guerra do Tempo. Não acabou, mas, ou seja, ele é o doutor pós-guerra, encarnação pós-guerra. Então ele carrega todos os traumas, a culpa, a mágoa e até mesmo pode-se considerar como um pouco de ódio também em relação do ocorrido. Todo o arco também do Bad Wolf é muito bem desenvolvido, ele é muito detalhado, é muito bem polido. As coisas que foram espalhadas depois elas se conectam perfeitamente no final. Adoro demais a dinâmica entre o nono e a Rose Tyler. Eu gosto muito de como o desenvolvimento, né, da família também, trazendo algo que no Classic Who a gente não vê, né? Um aprofundamento nos personagens, na vida dos personagens. Isso praticamente não tem no Classic Who, então esse diferencial. E o mais legal ainda é que a gente acaba se envolvendo, né, com esses personagens pelas situações deles de serem pessoas simples, né? Pessoas que estão inseridas na rotina como todo mundo tá, né? Comuns, né? Eu acho que não lembro qual doutor falou isso, ou se foi um doutor que falou isso, mas, sabe, pessoas comuns com vidas comuns, como qualquer pessoa, assim, sabe? É isso, é o doutor entrando em vidas comuns e mudando essa vida comum pra, sabe, ir pro outro lado do universo e ver a Terra ser destruída, sabe, por uma explosão. E antes de finalizar, eu gostaria novamente para que a Bárbara convidasse o pessoal a conhecer o podcast dela. Com certeza, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo convite, foi muito legal aqui. E vamos lá, pessoal, no Instagram é Ruvians para sempre, no Spotify é Ruvians para sempre, e no Instagram você consegue encontrar os agregadores de podcast que a gente publica lá os podcasts. A gente tá com o episódio atrasado, mas tem o episódio lá piloto. Deixem o like, a avaliação e compartilhem com toda a família de vocês e com amigos que vocês querem que assistam Doctor Who com vocês. E não esqueçam também de ir lá no Instagram da Parceria Who e no canal do YouTube Parceria Who também. Lá também tá upado o podcast. Se vocês puderem deixar o like e se inscrever, vai ajudar bastante a gente. Bom, então é isso. Quero agradecer aqui a Bárbara. Muito obrigado, Bárbara, por ter aceitado o convite. E claro que ela vai estar presente aqui. Eu já estou fazendo novos convites para futuros Conversas de Who. Tá aceito já. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Ouve lá o podcast da Bárbara, né? O Who para sempre. E é isso. Vamos ficando por aqui. Falou! Falou, pessoal. Tchau, tchau.